Queridos irmãos, graça e paz, que bom nós desfrutarmos, queridos, dessa liberdade maravilhosa de louvar o nosso Deus, de exaltar ao Senhor, a esse que o seu reino, ele não tem fim, que o seu reino, ele dura para sempre, que o seu reino é eterno. É um privilégio, irmãos, saiba disso. Privilégio que Deus concede a mim e a você nessa noite, de estarmos aqui reunidos como povo do Senhor, como objetos de sua graça, de seu amor, mesmo imperfeitos, defeituosos, como nós somos e éramos por causa do pecado. Ainda assim o Senhor, pela sua graça, pelo seu amor, Ele nos alcançou, nos transformou, nos redimiu, nos atraiu para junto dEle. E hoje nós podemos, apenas pela mediação de Cristo Jesus, o nosso Senhor, adentrar a presença do nosso Deus, louvá-lo, exaltá-lo e bendizer o seu santo nome. Queridos, nós vamos dar continuidade à nossa série sobre o livro de Neemias, e eu convido você a abrir agora a sua Bíblia nesse livro, darmos continuidade ao capítulo de número 2, que nós meditamos um pouco na semana passada. Neemias, capítulo de número 2. Nós vamos dar continuidade, queridos, a esse capítulo, a partir do versículo de número 11 agora, até o versículo de número 20, desse capítulo de número 2. Todos os irmãos encontraram? Amém? Vamos fazer uma leitura conjunta, todos juntos, todos a uma só voz. Vamos lá? Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei?
Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Vamos orar, queridos. Deus amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e exaltamos a Ti, porque nós somos súditos do Senhor, que é o Rei dos Reis. Acabamos de cantar: Teu reino dura para sempre, Teu reino não acaba, Teu reino é de igualdade, é de justiça, é de paz, é de alegria. Louvado seja o Teu nome. E louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos chamou para sermos súditos, servos de um rei não déspota, mas de um rei amoroso, de um rei misericordioso, de um rei gracioso, que é o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de integrarmos, de pertencermos a esse reino. Pedimos agora, Senhor, que o Teu Espírito ilumine nossa mente e coração. Dá-nos, ó Deus, ouvidos que ouçam e dá-nos olhos que vejam as maravilhas da Tua lei, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos na caminhada do livro de Neemias, e eu tenho a título de introdução mencionado que estamos em episódios. O primeiro episódio, sem dúvida alguma, poderia ter sido encenado, dramatizado no capítulo de número 1. Quando Neemias está ainda em Suzã, capital da Pérsia, como copeiro do rei, recebendo a visita do seu irmão Anani e de alguns outros, ouvindo o relatório de como se passava a cidade de Jerusalém e como viviam aqueles que foram deixados no período do exílio. Vimos no capítulo de número 1, Neemias procedendo com aquela oração belíssima frente às más notícias que ele ouviu a respeito dos seus compatriotas. Mas o capítulo de número 2, ele faz uma transição temporal. Porque no capítulo de número 1, Neemias introduz dizendo: Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Ou seja, em dezembro nosso. Mas o capítulo de número 2 introduz dizendo: no mês de Nissan, abril nosso. Ou seja, entre o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2, 4 meses tinham se passado. E nesse interregno, Neemias, ao ouvir como estavam os seus compatriotas, se propõe a orar ao Senhor. Mas agora no capítulo de número 2, especialmente nessa primeira parte do versículo 1 ao versículo de número 10, Neemias está já perante o rei na corte. E Neemias, queridos irmãos, está diante do rei Artaxerxes com uma missão muito definida: pedir autorização para que ele, e não apenas ele, mas para que o rei também o municiasse de proteção e de recursos para que ele regressasse a Jerusalém e pudesse então reconstruir a cidade que estava em ruínas. Nós chegamos ao terceiro episódio.
E o terceiro episódio, irmãos, está aí no versículo de número 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Interessante, queridos, que no capítulo 1 e no capítulo 2, os versículos 1 e 1 de cada capítulo desse, Neemias faz questão de dizer a data. No mês de Quisleu, do ano 20º do reinado de Artaxerxes. No mês de Nissan, do ano 20º do rei Artaxerxes. Aqui ele não faz. Ele só diz, cheguei a Jerusalém. Quanto tempo Neemias demorou entre a conversa que ele teve com o rei Artaxerxes e a chegada dele a Jerusalém? Nós já sabemos que Suzã, onde Neemias estava, era uma distância de 1.500 quilômetros de Jerusalém. Mas quanto tempo se dá aqui? Os historiadores dizem que é muito difícil prever a data, mas Flávio Josefo diz que Neemias demora aproximadamente 5 anos entre esse momento em que ele comparece perante o rei Artaxerxes e o momento em que ele chega a Jerusalém, aqui no versículo de número 11. O certo, queridos irmãos, é que certamente um tempo se deu entre aquele momento de Neemias perante o rei e esse momento de Neemias agora chegando em Jerusalém. Independente da quantidade de anos que Neemias demora, queridos irmãos, o que nós podemos perceber é que Neemias, tanto já diante do rei Artaxerxes, quanto agora em Jerusalém, ele tinha uma obra, ele tinha uma missão, ele tinha um trabalho a fazer. Neemias sabia muito bem o propósito pelo qual Deus havia levantado ele. Ele sabia muito bem o que tinha a fazer, e ele se propôs a fazer. E ele chegou perante o rei Artaxerxes e disse, olha rei, eu estou triste sim, não é doença não. Eu estou triste porque os meus compatriotas estão lá em Jerusalém, a cidade devastada e o meu povo vivendo em miséria. Muito bem, Neemias, mas o que é que você deseja? Eu quero ir lá, rei. Eu quero que o Senhor me envie até lá, porque eu tenho uma missão dada por Deus para executá-la. E eu quero que o Senhor me envie. Queridos, frente a essa realidade, eu queria convidá-los a olhar para esses versículos que nós lemos, no intuito de nós meditarmos sobre o tema a obra de Deus. E a obra de Deus, em primeiro lugar, deve ser feita mesmo em meio à oposição externa. A obra de Deus deve ser feita mesmo em meio à oposição externa. Eu quero que você agora fique com seus olhos voltados para a Escritura. No versículo de número 10 do capítulo de número 2, texto que nós lemos domingo passado, nós encontramos a seguinte descrição: mas Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto. Ficaram sabendo de quê? Ficaram sabendo que lá em Suzã, na capital da Pérsia, havia um homem com uma função de copeiro de rei, que estava disposto a abrir mão da sua função, dos seus privilégios, da sua estabilidade financeira, para ir a uma cidade cerca de 1.500 quilômetros de distância e encabeçar a restauração, a reconstrução daquela cidade
e a dignidade daquele povo. Sabendo disto, o que foi que eles fizeram? Na versão atualizada dos irmãos, muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Sambalate e Tobias não ficaram satisfeitos com a decisão de Neemias de querer ir a Jerusalém para promover o bem dos judeus. Mas no capítulo 2, queridos, agora no versículo de número 19, e eu peço que você olhe comigo, a quantidade de opositores aumenta. Porque Neemias faz questão de mencionar qual era a vinculação de Sambalate e de Tobias. Ele cita Tobias e Sambalate, que eram moabitas e amonitas. E agora ele, no versículo de número 19, diz que o número de opositores estava aumentando. Não era apenas Sambalate e Tobias, agora tem um arábio chamado Gesem. Olha aí o que diz o versículo número 19. Porém, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Neemias, queridos irmãos, estava lidando com oposição externa. Nós vamos perceber na sequência do livro que Neemias não enfrenta apenas oposição externa, Neemias enfrenta oposição interna também. Mas aqui ele ainda está lidando com um moabita, com um amonita e com um árabe, que estavam insatisfeitos com a decisão dele de promover o bem a Jerusalém e aos judeus. Qual estratégia que os opositores usaram? Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que eles usaram 3 estratégias. Primeira foi zombaria. Percebam o versículo de número 19, irmãos. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, fizeram o quê? Zombaram de nós. Zombaram de nós. Os inimigos fazem motejo e zombaria. Eles chamaram os judeus de fracos. Disseram que se uma raposa passasse pelo muro, ele cairia. Segunda estratégia utilizada pelos opositores de Neemias foi desprezo. Observem, irmãos, o versículo de número 19. E nos desprezaram. Eles humilharam os judeus, não queriam o seu bem. Eles se desgostaram quando Neemias buscou o bem do povo e a restauração da cidade. E a terceira arma usada pelos opositores foi a acusação. O que foi que eles disseram mais no versículo de número 19? Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Quando Ciro, aquele primeiro rei persa, que deu o pregão para que os judeus regressassem a Jerusalém e reconstruíssem a cidade, e isso foi encabeçado por Zorobabel num primeiro momento e depois por Esdras. Alguns opositores se levantaram para dizer ao rei que os judeus não estavam apenas querendo reconstruir sua dignidade, sua cidade, eles estavam querendo se fortalecer para depois se insurgirem contra o rei, se rebelarem contra a autoridade persa. E aqui nós vemos justamente, queridos irmãos, o que Sambalate,
Tobias, esses opositores fizeram. Vocês querem se rebelar contra o rei, acusaram indevidamente, porque o propósito de Neemias era um propósito nobre, não era rebelião. O propósito de Neemias era preocupação, amor, pela situação caótica, miserável com que os seus compatriotas estavam vivendo, com a cidade de Jerusalém, com o templo de Deus. Mas os opositores acusaram Neemias e os judeus de estarem querendo se rebelar contra o rei. Queridos irmãos, a obra de Deus, ela deve ser feita mesmo que haja oposição. O que é que nós fazemos, queridos, quando pessoas se opõem à obra de Deus? Quando pessoas se opõem ao progresso da igreja, quando pessoas se opõem ao crescimento do evangelho? Há alguns que se sentem desencorajados, há outros que se sentem amedrontados, mas Deus nos chamou para que diante da oposição nos sintamos firmes e a enfrentemos no poder do Senhor. Eu fico a me lembrar, queridos irmãos, de momentos iniciais após a ascensão de Jesus, depois de 40 dias com os seus discípulos, o sinédrio judaico acusando, querendo impedir que os apóstolos pregassem o nome de Cristo, acusando os primeiros cristãos de serem blasfemadores da lei de Moisés, como no caso de Estevão. O que foi que esses homens fizeram? Esses homens recuaram, esses homens retrocederam, esses homens se sentiram intimidados? Não. Esses homens se sentiram à semelhança de Pedro: importa-nos agradar a Deus e não a homens. Nós não pararemos de pregar, de falar, de anunciar das grandezas do reino de Deus. A obra de Deus deve ser feita mesmo que haja oposição externa. Nós estamos para adentrar o mês de março, e no dia 17 de março é comemorado na cidade o Dia do Evangélico, aqui em Monteiro. E vocês sabem o porquê. Porque foi no dia 17 de março de 1932 que chegou aqui o primeiro missionário presbiteriano para pregar o Evangelho nessa cidade. E vocês sabem a oposição, e vocês sabem as tentativas inúmeras, inclusive de obstacular a construção desse edifício. Mas louvado seja Deus, porque tanto o reverendo Júlio, como irmã Geó, irmã Belinha e outros mais tiveram coragem de enfrentar a oposição externa, mas fizeram a obra de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. A obra de Deus não pode parar. A obra de Deus não deve deixar de ser feita mesmo que haja oposição externa. Nós podemos aprender, queridos irmãos, com essa situação aqui de Neemias, frente a Sambalate, Tobias, Gesem, que enquanto pessoas boas podem encorajar umas às outras para fazer um bom trabalho, pessoas más também podem envenenar umas às outras para se opor a um bom trabalho. Então, de que lado você está? Das pessoas boas que encorajam-se mutuamente em prol de um bom trabalho? Ou de pessoas más que tentam envenenar umas às outras para impedir e obstacular o trabalho do Senhor? Segunda lição, queridos.
A obra de Deus deve ser feita mesmo em meio às dificuldades internas. Se a obra de Deus deve ser feita mesmo em meio à oposição externa, a obra de Deus também deve ser feita mesmo em meio às dificuldades internas. Vamos ver quais eram as dificuldades de Neemias? Olhe para o texto. Porque o capítulo de número 2, queridos irmãos, versículo de número 12, já nos coloca diante da dificuldade de Neemias. Qual era a dificuldade de Neemias? Então à noite me levantei e muitos homens comigo. E muita gente comigo, e muitos apoiadores. É assim que Neemias descreve? Não, queridos. O texto nos diz que Neemias diz assim: então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. A primeira dificuldade interna que Neemias encontrou foi uma pequena quantidade de pessoas para ajudar, para contribuir, para colaborar, para colocar a mão na massa. Qual foi a outra dificuldade que Neemias enfrentou internamente? O drama da destruição da cidade de Jerusalém. Eu acredito, irmãos, que eu e você conhecemos pessoas boas, mas que têm uma habilidade gigantesca de aumentar uma história. Você conhece alguém assim? Eu conheço alguns. Aquela pessoa que você, quando escuta uma história dela, você diz assim: o teor é verdade, mas ela aumentou aí uns 90%, deu um desconto. Neemias está, queridos irmãos, lá em Suzã. Aí ele diz para Anani: Anani, como é que estão os nossos irmãos lá, cidade de Jerusalém? Aí a Anani diz assim: está em miséria, Neemias. Os muros foram derrubados, as portas queimadas. O templo do Senhor foi profanado, Neemias. O povo está em vergonha, em pobreza, em miséria. Se Anani fosse um daqueles que nós conhecemos, Neemias, quando chegasse em Jerusalém, teria dito assim: ah, Anani, que é isso? Não era isso tudo não, Anani. Você deu uma aumentada na história. Não, queridos. Anani foi extremamente fiel na descrição que ele fez a respeito de Jerusalém e daqueles que lá viviam. Olha o que diz o versículo de número 12, a partir da parte B, queridos. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale. São localidades, regiões geográficas na cidade de Jerusalém, que Neemias faz questão de mencioná-las, em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam como, queridos? Em ruínas, e os portões tinham sido destruídos pelo fogo. Ele prossegue no versículo de número 14 e diz: passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montasse pudesse passar, de escombros, de destruição, de caos. Então Anani não aumentou a história não. Quando Neemias chega e in loco, ele contempla, vê com os seus próprios olhos que a situação era igual ou até pior do que Anani tinha descrito a ele. Mas a obra precisava ser feita. Mas Neemias, mesmo tendo poucas pessoas para lhe ajudar, mesmo vendo o desafio gigantesco que tinha diante dos seus olhos, a obra de Deus deveria ser feita.
Queridos, não são as dificuldades internas, não são as limitações de recursos financeiros, não são as pouquíssimas pessoas que muitas vezes dispõem do seu tempo, dos seus dons e das suas habilidades, que devem impedir o avanço, o progresso da obra de Deus, da igreja do Senhor. Devemos fazê-la, e devemos fazê-la com excelência. Devemos fazê-la a despeito das dificuldades internas. São poucas pessoas, mas com essas poucas nós vamos seguir. São poucos recursos financeiros, mas com esses recursos nós vamos fazer. Mas são as dificuldades internas que devem obstacular, impedir o progresso, o desenvolvimento da igreja do Senhor, da obra do Senhor. Ela deve ser feita a despeito das dificuldades internas. Terceiro, a obra de Deus deve ser feita com prudência e planejamento. Quero que você olhe comigo agora, queridos, versículo de número 12 em diante. O versículo 1 diz que Neemias chega em Jerusalém, 11, Neemias chegou em Jerusalém, onde estive 3 dias. Aí o versículo 12 diz: então à noite me levantei, uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Queridos, a chegada de Neemias a Jerusalém era alguma coisa já bem diferente. Ele chegou, lembram, quando ele estava perante o rei Artaxerxes, ele disse: olha, eu quero que o Senhor me envie, eu quero que o Senhor me dê cartas para Asaf, para que eu possa pegar madeira para a reconstrução, e eu quero que o Senhor me envie também cartas aos governadores, para que eu tenha trânsito livre, e eu quero que o Senhor também me mande uma escolta, para me guardar, para me proteger durante todo o percurso de Suzã a Jerusalém. Então a chegada de Neemias naquela cidade de Jerusalém, frente à situação que ali estava acontecendo, era um feito diferente. E certamente, queridos, alguns poderiam estar se perguntando: o que é que esse homem veio fazer aqui? Quais são as intenções desse homem? E aí o que acontece, irmãos? Neemias passa 3 dias sem dizer absolutamente nada. A disciplina do silêncio, a prudência, a cautela. E aí é interessante, queridos, porque Neemias, entre o mês de Quisleu e o mês de Nissan, entre o período de dezembro e abril, entre o momento em que ele ouve de Anani e o momento que ele comparece perante o rei Artaxerxes, Neemias tinha muito bem definido o que ele iria fazer em Jerusalém. E a pergunta que nós podemos fazer aqui é: Neemias não sabia o que ia fazer em Jerusalém? Ele sabia desde Suzã. Mas prudência, cautela, paciência, não afobamento. Neemias não chegou em Jerusalém já, vamos reconstruir isso aqui, vamos colocar para trabalhar. Calma, prudência, sensatez, mas ao mesmo tempo planejamento. Neemias sabia o que ia fazer. Neemias sabia o que ele tinha a enfrentar. A obra de Deus, queridos, é feita assim. Aquilo que nós falamos no capítulo de número 2, no versículo de número 1 a 10, quando nós meditamos. Quando Neemias comparece perante o rei Artaxerxes, quando ele pergunta: Neemias, você está triste por quê? O que é que você quer? O texto diz que Neemias orou, dependeu de Deus.
Mas, por outro lado, o texto nos diz que Neemias tinha tudo bem planejado. Eu quero, Senhor, que o Senhor me envie, eu quero cartas para Asaf, eu quero cartas para os governadores, e eu quero uma escolta para me proteger. Neemias sabia, queridos, o que ele tinha para fazer aqui. Ele tinha planejado, ele tinha programado, ele tinha feito planos. E a obra de Deus nos ensina isso. A palavra de Deus nos ensina que a soberania de Deus, a dependência de Deus, não anula nós fazermos planejamentos, nós fazermos análises, nós construirmos planos, objetivos, sermos inteligentes, termos estratégias para o desenvolvimento da obra de Deus. A obra de Deus deve ser feita com paciência e com planejamento. 4, queridos, a obra de Deus deve ser feita com grandes expectativas. Agora eu quero que você olhe comigo a partir do versículo de número 16. Porque Neemias diz: não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui eu não havia declarado, ou não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Mas o versículo 17 prossegue. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vamos fazer o quê? Vamos reedificar os muros de Jerusalém e vamos deixar de ser vergonha. Queridos irmãos, a prudência, a paciência, a sensatez, o planejamento de Neemias, por um lado, não o tornou um homem sem visão. Pelo contrário, Neemias foi um visionário. Neemias tinha expectativas grandiosas. Vamos deixar de ser vergonha, vamos deixar de ser opróbrio. E eu fico a refletir, querido, se o trabalho que Neemias tinha pela frente era um trabalho fácil. Você pegar uma cidade destruída, uma cidade envergonhada, o seu povo desanimado, vivendo em miséria, vivendo numa situação caótica, e você ter que lidar com todas essas situações e ainda esperar grandes coisas. O trabalho de Neemias, queridos, era um desafio imenso, era um desafio gigantesco, e ainda assim ele tem expectativas grandes. Aqui, pelo menos 3 problemas eles estavam afligindo a cidade de Jerusalém. Primeiro era pobreza e humilhação. Era pobreza, era humilhação. Essa expressão que aparece na versão atualizada, opróbrio, é vergonha. E era assim que o povo estava vivendo, em vergonha, em pobreza, em miséria. Segundo, injustiça social. O texto nos diz que as portas estavam queimadas. As portas, elas significavam os lugares onde os juízes ficavam julgando. E aqui as portas queimadas, queridos, elas denunciam um poder judiciário falido. E apontava para uma cidade onde não havia quem julgasse segundo a lei. Terceiro, insegurança pública. O que é que estava acontecendo aqui? Nos diz que os muros da cidade estavam derribados. Os muros naquele período eram símbolos, eram amostras da segurança da cidade.
As cidades elas eram cercadas de muros como forma de proteção contra os inimigos, os invasores. Essa era a situação de Jerusalém: pobreza, miséria, injustiça social, insegurança pública. Mas qual é a visão de Neemias? Vamos reedificar, vamos reconstruir, vamos restaurar. Tinha grandes expectativas. E por que Neemias tinha grandes expectativas? Porque ele cria num Deus que faz grandes coisas. E aí nós podemos nos recordar do que disseram alguns a respeito dos judeus e do que disseram os próprios judeus frente à restauração do Senhor, no Salmo de número 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia: pequenas coisas, medíocres coisas, não, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E nós dizíamos: com efeito, Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Esse é o brado do salmista, essa é a crença de Neemias, de ter expectativa de grandes coisas, porque ele servia a um Deus grande e que faz grandes coisas acontecerem. A obra de Deus, queridos, deve ser feita com grandes expectativas. Essa semana eu, mais uma vez, fui surpreendido. Porque eu vinha numa crise o ano passado, preocupado com Sumé. Como é que eu vou arrumar dinheiro se eu não tenho dinheiro nem para terminar a obra aqui de Monteiro? Como é que eu vou arrumar dinheiro para construir em Sumé, comprar templo em Sumé, comprar terreno em Sumé? Os irmãos sabem o que foi que aconteceu. Deus abençoou e levantou a junta missionária da igreja de Pinheiros para nos ajudar. Quando essa semana eu recebi, a Ade partilhava comigo um sonho de um lugar, e quando a Ade me disse o valor, eu disse: Ade, procura uns terrenos mais nas beiras da cidade, porque eu acho que esse dinheiro não vem não. Para esse aí não vem não. Quando nós levamos a equipe, a equipe ficou extremamente entusiasmada com o lugar que nós pensávamos que era o mais caro e que eles não iam arrumar dinheiro para a compra daquele terreno. Não compramos ainda, agora que eu vou começar, juntamente com a Ade, o processo de negociação. Mas eu fico a pensar, queridos irmãos, quem faz isso? É Deus. A obra de Deus deve ser feita esperando grandes coisas, com grandes expectativas, porque a obra é dele, e ele abençoa a sua obra. Podemos até, queridos irmãos, não fechar no local que nós estamos planejando, mas eu pude naquele dia pelo menos tirar essa lição de novo para o meu coração duro e incrédulo. Eu sou o Deus da obra, espere grandes coisas de mim, porque eu faço grandes coisas. Não faça a obra de Deus esperando pequenas coisas. Faça a obra de Deus esperando grandes coisas, porque o nosso Deus é um Deus grande. Por fim, queridos, quinto e último lugar, a obra de Deus deve ser feita com a motivação correta, a glória de Deus. Olhe comigo, queridos, agora o final do versículo de número 20 do capítulo 2. E então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Irmãos, o que era que a gente vai perceber Neemias sendo uma espécie de motivador. Versículo 17, Neemias chega para aqueles que estavam ali vivendo em miséria e diz assim: vocês estão vendo como é que nós estamos vivendo? Em miséria, em pobreza, em vergonha.
Vamos reedificar, pessoal. Vamos colocar a mão na massa, vamos trabalhar, vamos deixar de ser vergonha. Qual era a motivação de Neemias? Aí a gente poderia elencar aqui algumas respostas. Primeiro, ser aclamado, aplaudido, reconhecido pelos homens. Se tornar rei, governador de Jerusalém. Eu vou reconstruir, depois eu assumo o lugar de governar essa cidade. Vaidades humanas, pessoais, são essas as motivações de Neemias? Vamos trabalhar para a gente calar a boca de Sambalate, de Tobias, de Gesem. Para eles ficarem na plateia e nós aqui no palco. Essa é a motivação de Neemias? Queridos, quando Neemias diz no versículo de número 17, vamos reedificar os muros de Jerusalém e vamos deixar de ser vergonha. Neemias não está aqui querendo dar troco, resposta, calar a boca de Sambalate e Tobias, conquanto isso fosse algo consequentemente. Não era essa a motivação. Quando Deus permitiu que a capital de Judá se tornasse Jerusalém, e quando Deus permitiu que por meio de Davi e posteriormente Salomão fosse construído um templo ali naquela cidade, onde pessoas vinham de vários locais e ficavam boquiabertos com a magnitude do templo de Jerusalém, aquilo ali era para refletir a glória de Deus. Agora esse povo está em miséria e em destruição como consequência do pecado. Mas ainda assim Neemias entende que Deus tem um plano, Deus tem um projeto através daquele povo. E o plano e o projeto que Deus tem é que através desse povo o nome dele fosse conhecido entre povos pagãos, entre povos idólatras. Nós vimos no capítulo de número 1, versículo de número 10... quando Neemias está orando e apelando pelas promessas de Deus, para Deus restaurar esse povo, ele diz assim: estes ainda são teus servos, Senhor. Estes ainda fazem parte do teu povo, que o Senhor resgatou com teu grande poder e com tua poderosa mão, fazendo referência ao Egito. Queridos, Neemias não queria promoção pessoal. Neemias queria o bem de Jerusalém, Neemias queria o bem dos judeus, porque ele sabia que através disso a glória de Deus seria disseminada. Quando nós lemos o profeta Jeremias, tanto no livro de Jeremias como no livro de Lamentações, nós encontramos o seguinte dito a respeito de Jerusalém naquele período de destruição: todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, dizendo o quê? É esta a cidade que denominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? É essa a cidade? Em ruínas, em destruição, em pobreza, em miséria? E aí Neemias vai para motivar o povo. Isso aqui é impressionante, queridos. Neemias vai para motivar o povo e diz assim: gente, vamos trabalhar. Gente, vamos reedificar os muros. Vamos reconstruir a cidade. Sabe por quê? Porque Deus lá em Suzana Pérsia já me abençoou. Olha o versículo 18 do capítulo de número 2. E lhes declarei com uma boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falaram. Então o povo respondeu: pois vamos, Neemias, vamos trabalhar, vamos reconstruir a cidade, vamos restaurar os muros. Percebe, irmãos,
A motivação aqui de Neemias, as palavras que ele usa para motivar os judeus na reconstrução, não é vingança, não é revanche, não é dar troco, não é ser colocado num palco para que os outros aplaudam na plateia, é a glória de Deus. E aí ele fecha a palavra de motivação dos judeus, ou aos judeus, dizendo que o versículo de número 20. Então lhes respondi, frente às provocações lá dos 3 adversários opositores: o meu Deus, ou o Deus dos céus, é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Agora, vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. A obra de Deus, preste bem atenção nisso, precisa e deve ser feita com a motivação correta, a glória de Deus. Se você quer promoção pessoal, se você quer reconhecimento humano, se você quer aplauso dos homens, não entre na igreja de Jesus. Não pegue uma função, um trabalho. Esse povo que vive aí a fazer chorumingo. Estou triste com a igreja porque a igreja não me reconhece, porque a igreja não me deu o devido valor. É porque objetivava receber glória e louvor humano. E a obra de Deus só tem uma motivação: a glória dele. Não é para alimentar egos, não é para alimentar vaidades pessoais, não é para projeção humana. A obra de Deus é apenas para a glória dele. Essa é a motivação correta. Sabe por que tem muita gente na igreja frustrada? Tem muita gente na igreja que não quer fazer nada. Tem muita gente crente bancário, como eu disse quinta-feira. Você sabe o que é crente bancário, né? É o crente que só senta no banco. Por que tem muita gente amarga, azeda dentro da igreja? Muita gente desmotivada dentro da igreja? Porque quando serviram, quando estiveram trabalhando, quando estiveram com alguma função, objetivava o louvor, a glória humana, objetivava a permanência. Queridos irmãos, não é assim. A obra de Deus não é feita para a gente. A obra de Deus não é feita para projeção nossa. A obra de Deus não é feita para a glória nossa. A obra de Deus é feita para a glória de Deus. Então façamos tudo o que vier à nossa mão. Façamos com excelência. E façamos objetivando somente a glória do Senhor. A igreja vai crescer. A igreja vai prosperar. A igreja vai aumentar. A igreja vai desenvolver. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque é Ele quem dá os recursos para que a sua obra mesma, ela possa crescer, possa desenvolver e possa progredir. Esse é o exemplo de Neemias. E ele precisa ser vivenciado por nós também. Amém, queridos? Aqui encerra o terceiro episódio dessa série da vida de Neemias em Jerusalém, motivando e encorajando o povo para reedificar, para reconstruir e para trabalhar para a glória do Senhor. Minha pergunta hoje à noite final é: você está disposto também? Colocar a mão na massa? A colocar a mão no arado? A dispor a sua vida, os seus recursos, os seus dons e talentos para a glória de Deus? Vamos orar? Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Deus amado, nós nos encontramos aqui diante do Senhor nessa noite,
gratos a Ti pela Tua palavra, por sabermos, ó Deus, que a Tua obra, ela caminha a despeito de nós, a despeito das nossas imperfeições, das nossas mazelas, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa acomodação, das nossas imaturidades. A despeito de tudo isso, a Tua obra segue, a Tua obra prossegue, a Tua igreja avança, o Teu povo é edificado. Louvado seja o Teu nome. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor, através dessa palavra, nos inflame, nos desperte, Deus, para que a gente possa servir ao Senhor, para que a gente possa esperar grandes coisas do Senhor, porque o Senhor é um Deus de grandes coisas. Para que mesmo diante da oposição externa e das dificuldades internas, nós venhamos a superá-las no poder do Senhor, e não para a glória humana, para a glória do Senhor. Dá, ó Deus, com que cada um de nós nessa noite saiamos daqui dispostos a servir a Ti, porque o Senhor chamou Neemias, mas o Senhor também nos chamou para reedificar a nossa vida, para reconstruir a nossa vida e para nos fazer reconstrutores de vidas com a pregação do Evangelho. Deus, nessa noite, se há pessoas aqui com as suas vidas destruídas à semelhança de Jerusalém, seu coração em pedaços, em destroços, sua vida se assemelhando a um monturo, ó Deus, que a Tua palavra penetre nos seus corações, e o Senhor, que é o Deus da reconstrução, possa reconstruí-los para o louvor do Teu nome. E a reconstrução das nossas vidas, ó Deus, é somente pela fé em Jesus. Por isso, Deus, transforma nossos corações, transforma nossas vidas e nos faz a cada dia mais crentes, homens e mulheres fervorosos, que confiam, que creem no Jesus, que nos reconstrói a cada dia, que nos transforma no oleiro por excelência, que ainda que destrua o vaso, o faz para depois reconstruí-lo e ser vaso de honra e ser vaso de glória. Por isso, ó Deus, faz-nos vasos novos para o louvor do Teu nome, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.